país celebrou neste domingo, 7 de setembro, a passagem dos 51 anos da assinatura dos Acordos de Lusaka, que colocaram o fim do colonialismo português em Moçambique, razão pela qual é designada como o Dia da Vitória. As cerimónias centrais tiveram lugar na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo, e foram dirigidas pelo Presidente da República, Daniel Chapo. No seu discurso de ocasião, o Presidente da República denunciou a existência de forças ocultas internas e externas, que, no seu entender, perpetuam a pobreza no país. Mas esta limitou-se apenas aos recados, uma vez que não avança nenhum plano de combate aos supostos inimigos do desenvolvimento social e económico de Moçambique. Sabemos a priori que este desafio parece impossível, devido ao nível de pobreza que grossa o nosso país e devido às forças ocultas, sejam internas ou externas, que usam diversas artimanhas para perpetuarem a pobreza do nosso povo. E porque a pobreza afeta sobretudo os jovens, por serem a maioria, Daniel Chapo desafia esta camada para liderarem a luta para a independência económica. Desafiando a cada um dos jovens da geração pós-independência, para juntos embarcarmos na prestigiosa e honrosa missão de lutarmos para o lançamento dos alicerces para a independência económica do país. Para o sucesso desta luta, Chapo recomenda aos jovens a se inspirarem nos jovens do 25 de setembro de 1964. Representaram a vitória da unidade, da coragem, da resiliência e da determinação de um povo que nunca desistiu de sonhar com a liberdade. A cerimónia contou, para além dos representantes do governo e das várias instituições de soberania, altos quadros das forças de defesa e segurança também se fizeram presentes. Assinala-se hoje, 7 de setembro, Dia da Vitória em Moçambique, data histórica que marca a assinatura dos Acordos de Lusaka em 1974, que puseram fim a mais de 10 anos de luta armada pela independência nacional, fez saber Manuel Rodrigues, secretário de Estado em sua fala. Saúdo a toda a população da nossa província, em especial os combatentes da luta de libertação nacional, formulando votos para que este dia continue a ser celebrado em paz, harmonia, prosperidade e esperança, reforçando sempre a necessidade de irmos consolidando a nossa unidade nacional como moçambicanos. Rodrigues diz ainda que a data histórica é um momento de homenagem aos heróis que conquistaram a liberdade e de reflexão sobre os desafios do presente. Como podemos notar, o 25 de junho de 1975 é resultado do 7 de setembro e, por sua vez, o 7 de setembro é resultado do 25 de setembro. Assim, com os combatentes da luta de libertação nacional, criaram-se condições para que o nosso país fosse livre e, sobretudo, livre da exploração do homem pelo homem, sem distinção de tribos, raças e etnias. Por sua vez, antigos combatentes ouvidos pela TV Focus apelam à juventude a se unir na preservação da paz e no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Defende ainda que a instabilidade e o futuro do país dependem do engajamento de todos, em especial dos jovens, na defesa da soberania e na consolidação da unidade nacional. É termos aquela unidade nacional que o primeiro grupo dos combatentes, quando estava na luta da liberação nacional, a gente tínhamos o quê? Tínhamos a política na população. Cuidar da população, cuidar do combatente. O combatente era cuidar com a população. E eles, aqueles nossos irmãos que estão lá no mato, devem cuidar muito da população. Para ser dado o quê? Para ser controlado, que o inimigo já está chegando. Porque o militar está no quartel, não vê todas as coisas, a população é que vê. Quando não ter amor com a população não vai defender. Moçambique não é só para os combatentes, Moçambique é para todo moçambicano. Todo moçambicano tem que sentir que sem a paz não vai se fazer nada. Daí que os nossos jovens devem assegurar esta independência,
deve assegurar para que não haja digamos assim, a contra-independência. Não pode existir. Só com os jovens esclarecidos, só com os jovens vontade de ser patriótico, nacionalista, podemos vencer. Depois da assinatura dos acordos de Lusaka, o 7 de setembro continua a ser um marco de unidade e esperança. Uma data que lembra que a liberdade conquistada deve ser cuidada todos os dias para que os sacrifícios do passado inspirem a vitória do futuro. Desde 2017 para cá, Moçambique continua a enfrentar o desafio do terrorismo com destaque para a província de Cabo Delgado, zona norte do país. Situação que coloca em causa a estabilidade e o desenvolvimento nacional. Desde então, mais de 4.000 pessoas perderam a vida e mais de 1 milhão foram forçados a procurar abrigo em outras zonas. Por isso, o presidente do município da cidade da Beira, Albano Caris, defende que é preciso que haja união nos governantes para combater o terrorismo e garantir paz na sua totalidade. Fica complicado, na verdade, com a situação de Cabo Delgado, mas provavelmente esta data pode funcionar para inspirar aquele todo que é jovem para continuar a dar tudo aquilo que é preciso para trazer a estabilidade dentro do nosso país. Agora, aos dirigentes vai um recado, não é? Que é preciso estarmos unidos, sobretudo sabermos o que é que nós queremos combater, quais são os nossos objetivos para acabarmos com esse tipo de atos macabros. A fonte acrescenta que há necessidade de se respeitar a coragem dos antigos combatentes que lutaram para o bem-estar do país. Não tomarem a sério os objetivos pelos quais muitos moçambicanos morreram, muitos moçambicanos sacrificaram, muitos moçambicanos até hoje ficaram sem membros, são deficientes físicos. Então temos que valorizar. As declarações do Albano Caris foram feitas à margem da comemoração do Dia da Vitória, celebrado este domingo em todo o país. No final de mais uma sessão do Conselho de Ministros, que teve lugar nesta terça-feira, o Governo, através do seu porta-voz Inocêncio Mpissa, manifestou-se preocupado com o impacto dos acidentes de viação nos últimos dias no país, que provocaram só de janeiro a agosto a morte de 575 pessoas em todo o país, um aumento de 12% quando comparado com o igual período do ano passado. Ainda nesta mesma sessão, o Governo apreciou a informação sobre o relatório de implementação do Plano de Segurança Rodoviária 2025, onde se pode constatar nas estatísticas da sinistralidade rodoviária dos primeiros 8 meses deste ano, comparativamente com o igual período de 2024, que registramos um aumento de acidentes em 20 casos, uma vez que registraram-se em janeiro a agosto deste ano 430 acidentes de viação contra 410 ocorridos em igual período de 2024. Quanto ao número de vítimas mortais, a situação é igualmente preocupante. Tivemos, nos primeiros 8 meses deste ano, mais 71 vítimas mortais, correspondente a um incremento de 14% em comparação com os primeiros 8 meses de 2024. De notar que de janeiro a agosto do presente ano, registrou-se 575 vítimas mortais contra 504 nos primeiros 8 meses de 2024. O mesmo sucede quanto aos danos materiais, que estão igualmente a registrar uma tendência crescente. Em relação aos 2 acidentes registrados recentemente na Estrada Nacional número 1 e que provocaram a morte de 35 pessoas, concretamente nos distritos de Xonguena, em Gaza, e Manhissa, na província de Maputo, o porta-voz disse que o Executivo já tem em mão os resultados da investigação. Em relação à possível divulgação do relatório de acidentes da Manhissa, como fizemos referência, se lembram os nossos colegas da imprensa na sexta-feira passada, nós dissemos que a expectativa não pode ser de que todos os relatórios já vão ser divulgados. Poderão não ser divulgados. Mas o importante que o Governo faz
é despachar equipas de peritos para que levantem todos os elementos críticos que deverão estar, portanto, na base tanto dos acidentes que ocorrem. Para o caso em particular, deste que se faz referência, da Manhissa, já temos relatórios não definitivos, mas são relatórios que informam o Governo sobre o que é que terá acontecido. Mpisa disse que os resultados revelam ter havido graves violações do Código de Trânsito, que vão desde o excesso de lotação até a condição ilegal de um dos motoristas envolvido nos 2 sinistros. Compreender, há um conjunto de violações que deverão ter ocorrido. Desde logo, só de perceber, por exemplo, que há uma viatura que partiu há 2 horas, portanto, da madrugada, de um ponto para chegar à cidade de Maputo. 2, uma viatura que, tendo cerca de 15 lugares em termos de lotação, de repente morrem 27 pessoas. É outra grave violação. As outras questões que hão de ser identificadas no relatório dão indicações de, por exemplo, o indivíduo que estava a conduzir a viatura não tinha permissão para conduzir, a viatura tinha problemas de legalização, entre outros. Portanto, são vários outros problemas que estão lá por detrás. No entanto, o porta-voz do Conselho de Ministros sublinha que, mais do que divulgar publicamente os resultados do inquérito, o importante é a tomada de medidas para que acidentes do género não voltem a registar-se nas estradas nacionais. Sobre o assassinato nesta terça-feira de um suposto agente do Cernic, na cidade de Matola, bem como dos ataques terroristas em Mocima da Praia, em Cabo Delgado, o porta-voz disse que o Governo ainda não tem conhecimento dos casos. O ministro do Interior, Paulo Chachine, reagiu publicamente sobre o caso do duplo homicídio, em que o menor foi baleado mortalmente em Bobole e, em retaliação, a população acabou linchando um dos agentes da PRM envolvidos. Paulo Chachine reiterou que o caso já está a ser investigado para se apurar o que terá acontecido na verdade para o duplo homicídio em Bobole. É um trabalho que está a ser feito para esclarecermos e sabermos realmente o que aconteceu. É um trabalho que está a ser feito, como foi anunciado, o Comando-Geral diz, abrir páginas para o esclarecimento total daquilo que aconteceu e tomar essas medidas que devem ser tomadas, se houver motivos para tal, e acredito que vão ser tomadas medidas porque há motivos para ser. Chachine garante que, apesar dos resultados da investigação ainda não terem sido divulgados, tudo aponta que há medidas punitivas exemplares a serem aplicadas para que casos do género não voltem a acontecer. As medidas dependem do curso do processo disciplinar. Não podemos antecipar aquilo que vai ser decidido, porque senão estamos a adivinhar. Há um processo disciplinar em curso, deixemos que o processo tenha o seu desfecho, apresente medidas que vão ser tomadas e vão ser tomadas. O governante falava à margem das celebrações do Dia da Vitória, que teve lugar no passado domingo, na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Maputo. O presidente da República, Daniel Chapo, dirigiu nesta quarta-feira a cerimónia de lançamento da primeira fase de auscultação pública nacional e na diáspora, no quadro do Diálogo Nacional Inclusivo em curso no país, visando a revisão da Constituição da República, bem como as reformas públicas que permitam ao país ter paz definitiva e um desenvolvimento econômico e social que tenha impacto na maioria da vida dos moçambicanos. O início de um caminho em que Moçambique se olha ao espelho, escuta-se a si próprio e projeta o seu futuro com a força da sua diversidade. Referimos-nos concretamente, nesta ocasião, à escuta ativa, que é uma dimensão, a habilidade de comunicação que pressupõe ouvir ao outro com atenção e empatia, captando e compreendendo não apenas palavras, mas o seu coração e o seu sentido. Mas, igualmente, emoções, aspirações do nosso povo, o que segue nas entrelinhas, o que resulta dessa atitude de engajamento genuíno do povo moçambicano, essencial para a resolução de conflitos, quer sejam latentes, quer sejam manifestos. Moçambique nasceu e cresceu na pluralidade. A nossa história ensina-nos que a vitória contra a dominação colonial e a construção da independência só foram possíveis porque fomos capazes
de colocar o interesse nacional acima de todas as diferenças. Reafirmamos hoje, aqui nesse centro de conferência Joaquim Chissano, e agora esse legado, esse modo de vida, que é o epicentro da moçambicanidade. O chefe de Estado classificou a fase de auscultação pública e como sendo uma oportunidade e para o exercício da soberania por parte de todos os moçambicanos. Este processo de auscultações públicas é mais do que uma etapa administrativa. É um exercício de soberania, valor que reside no povo moçambicano. É a prova de que a nossa democracia cresce quando se abre as vozes de todos os cidadãos. Moçambique só se compreende na unidade da sua diversidade. Moçambique só avança quando os moçambicanos caminham juntos, tendo a diversidade e a pluralidade como denominadores comuns. Moçambique só vence quando coloca o interesse nacional, que é o interesse do povo moçambicano, acima de todos os interesses pessoais. No entanto, Daniel Chapo diz que o sucesso da auscultação pública passa pela participação de todos, porque, segundo ele, todas as vozes e opiniões contam independentemente do partido político ou classe social a que pertencem. O sucesso deste processo depende de cada um de nós e é por isso que lançamos um apelo vigoroso à participação de todos. Aos que estão no país, participando nos encontros distritais e provinciais, presencialmente ou por vias digitais, a nossa diáspora espalhada pelos 4 cantos do mundo, participando também, porque Moçambique precisa da voz e, sobretudo, dos moçambicanos na diáspora e da vossa experiência. A todos recordamos que estarão disponíveis plataformas digitais para recolher opiniões, propostas e contribuições para um futuro melhor deste nosso Moçambique. A primeira fase de auscultação pública vai decorrer até o próximo mês de novembro e seguir-se-ão outras 4 fases que serão concluídas até dezembro de 2026. Isto tem sido recorrente. Então nós temos ainda muitos desafios para além do discurso, temos muitos desafios para além do aspecto meramente formal do diálogo. Há muitas questões neste país que têm que ser resolvidas. Quando nós ainda temos, até hoje estamos a falar de diálogo, estamos a falar de reconciliação, temos mais de 5.000 moçambicanos que continuam detidos e de forma ilegal, portanto têm as suas privações de liberdade totalmente ilegais. Temos várias pessoas que ainda vivem com projéteis, com balas dentro do corpo, sem nenhuma garantia de assistência médica e medicamentosa. Temos muitas famílias que ao longo deste processo perderam os seus parentes, alguns até garantes de sustento das suas famílias, e que não há nenhuma compensação e não há nenhuma palavra que se diga em relação a estas matérias. Então este diálogo só terá sentido se houver mensagens em concreto para pessoas que até este momento estão em dor, estão em lágrimas. Então nós não podemos estar a falar de um diálogo quando nós sabemos que o país está a sangrar, quando nós sabemos que há lágrimas a correr na face de muitas famílias moçambicanas. Então este é o desafio que eu coloco. Portanto, não basta, nós só estamos a dizer que este diálogo é para todos os moçambicanos. De palavras boas, de palavras convenientes, até o inferno está cheio. O que nós queremos são atos concretos, atos de fato que são conducentes à reconciliação. Nós tivemos um caso em Niassa, em que um administrador foi para uma rádio e dizer que a polícia deveria proibir qualquer tipo de concentração de moçambicanos para assistirem qualquer reunião virtual, porque estas reuniões são contra o Estado, são contra o Partido Frelimo. Isto é horrível e esses áudios existem, temos provas disso. Então nós não podemos neste momento estar a vangloriarmos, a tocar trompetes de diálogo, de inclusão, quando na prática é um país em que há muita exclusão, há muita perseguição, há execuções extrajudiciais neste país, temos a polícia a matarem-se uns aos outros e a própria, digamos, as autoridades de direito a escamotear provas, a ocultar provas, há ameaças, há roubos, ao próprio Estado hoje
é um dos Estados mais corruptos do mundo que nós temos. Não queremos um diálogo de faz de contas, nós não queremos um diálogo de maquiagem, nós não queremos um país que vive de simulações, nós queremos um país que efetive as suas medidas de garantir ordem, de garantir segurança, de garantir reconciliação e de garantir paz entre os moçambicanos. Segurança rodoviária no país. O Ministério dos Transportes e Logística está reunido em primeiro Conselho Coordenador para analisar os progressos e os desafios do setor, criar estratégias para promover a sustentabilidade dos transportes e sua logística em Moçambique. Discursando na cerimónia de abertura, o ministro João Maclombe prometeu mão dura para todos os setores de segurança rodoviária que não cumpram com normas para evitar os acidentes de viação. Os corredores logísticos são, talvez, a maior oportunidade de Moçambique para se afirmar como plataforma regional de integração e transformação da economia. O corredor de Maputo, o corredor da Beira, o corredor de Nacala e os restantes eixos estratégicos devem ser vistos não apenas como infraestruturas de transporte, mas como motores de desenvolvimento econômico, industrialização, comércio e cooperação regional. Mas não podemos ignorar o lado sombrio do setor, os acidentes de viação. A situação de Moçambique é grave e crítica. O número de mortos, feridos nas nossas estradas é dramático e continua a ser crescente, superando já a média da nossa região. O Governo manifesta profunda preocupação com este cenário que exige de todos nós uma resposta imediata e eficaz. Apelamos a uma mudança de atitude por parte dos gestores do nosso INAT, da nossa Polícia de Trânsito e de todos os intervenientes na área de segurança rodoviária. INATRO, em particular, na sua qualidade de regulador e responsável do Governo na implementação da política de segurança rodoviária. O Governo está determinado a avançar com a digitalização dos serviços, incluindo os sistemas de fiscalização do INAT, removendo todas as barreiras e resistências à mudança. Não se justificam tantas mortes e a nossa indiferença. Se as normas já aprovadas fossem aplicadas com rigor, muitos dos acidentes noturnos envolvendo transporte público e de carga poderiam ter sido evitados. O setor de estradas continua a enfrentar desafios no financiamento, segundo Maclombe, mas o Governo promete continuar a trabalhar para encontrar soluções inovadoras de apoio. É nossa prioridade encontrar soluções inovadoras de financiamento, incluindo parcerias público-privadas e modelos sustentáveis de manutenção de estradas. Neste quadro, o Programa de Estradas Rurais assume-se como um elemento central de ligação entre as zonas de produção e os principais mercados distritais, permitindo transformar a agricultura num verdadeiro motor de crescimento econômico em todo o nosso país. No capítulo do Sistema do Transporte Público de Passageiros, o dirigente deixou as seguintes garantias. É nossa meta, durante este quinquênio, assegurar que todos os distritos rurais tenham acesso a transporte misto regular, implementando simultaneamente o sistema de transporte BRT para a área metropolitana de Maputo e ampliando a cobertura do sistema de transporte ferroviário de passageiros também na área metropolitana. Na área metropolitana de Maputo, assumimos o compromisso de mobilizar recursos para implementar o sistema de transporte de massa, visando assegurar e melhorar a qualidade do serviço de transporte de passageiros. Só assim estaremos a criar um sistema de mobilidade que é inclusivo, moderno e capaz de responder às necessidades da população e da nossa economia. No setor rodoviário, continuamos a enfrentar enormes desafios de reestruturação e de financiamento do setor de estradas ao nível nacional. É nossa prioridade encontrar soluções inovadoras de financiamento, incluindo parcerias público-privadas e modelos sustentáveis de manutenção de estradas. Neste quadro, o Programa de Estradas Rurais assume-se como um elemento central de ligação entre as zonas de produção e os principais mercados distritais, permitindo transformar a agricultura num verdadeiro motor de crescimento econômico em todo o nosso país. O ministro instou ainda maior organização
e melhor fiscalização das tarifas praticadas pelas companhias aéreas para que sejam um serviço justo e acessível. O nosso objetivo é claro: criar um sistema de transporte aéreo competitivo, mas ao mesmo tempo justo e acessível, que sirva o interesse nacional e promova a mobilidade dos moçambicanos em todo o território nacional. Minhas senhoras, meus senhores, permitam-me sublinhar um princípio fundamental: não existe independência econômica sem empresariado nacional forte e capaz de controlar a economia do país. Independência econômica, este é o desafio que o nosso governo assumiu através do chefe de Estado durante a sua tomada de posse. Mas para que isso aconteça, o papel do setor transporte e logística deve ser sempre de estimular e proteger e dar prioridade às empresas moçambicanas, porque são elas que garantem a sustentabilidade da economia do futuro. O primeiro Conselho Coordenador é subordinado ao lema: fazer do transporte e logística um motor do desenvolvimento sustentável e inclusivo. No fim da cerimónia do lançamento da Escutação Pública Nacional e na diáspora, no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo em curso no país, que teve lugar nesta quarta-feira e que foi dirigida pelo Presidente da República, a reportagem da Focus TV ouviu a opinião de alguns políticos e académicos sobre as expectativas do fim do processo que decorrerá até dezembro de 2026. O presidente do MDM, Lutero Simango, é da opinião que no fim do processo Moçambique não será o mesmo, porque, segundo ele, este diálogo vai trazer mudanças positivas, tendo em conta que esta é a última oportunidade para os moçambicanos construir um país diferente. Esse compromisso político é diferente. Quando leem o compromisso político, vão perceber, não é de acomodação. Não é de acomodação. É para debater o país. É para discutir o país. E essas reformas que nós estamos a engajar-nos agora é a última oportunidade que os moçambicanos têm para resolver os seus problemas. Porque se nós não resolvemos os nossos problemas agora, via esse diálogo nacional inclusivo, estaremos a destruir o futuro da nação moçambicana. A opinião de Lutero Simango é comungada pelo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Manuel Guilherme Júnior. É uma oportunidade para cada um de nós, de forma indiscriminada, poder participar neste processo e contribuir para a pacificação. Moçambique merece isto. Moçambique merece a estabilização. Nós temos estado em vários processos como país de construção, mas ainda não atingimos exatamente aquilo que nós esperamos como país. E esta é uma oportunidade porque, afinal de contas, também percebi que há uma metodologia muito bem concebida, há uma inclusão no sentido mais largo da palavra, o que quer dizer que também no mecanismo de bottom-up, começando de cima para baixo, haverá efetivamente uma contribuição dos moçambicanos. Por seu turno, o académico e político Alberto Ferreira diz que não tem dúvidas que este diálogo vai mudar o país de forma positiva, mas apela para a seriedade dos partidos políticos signatários do acordo. E estas reformas são reformas fundamentais, são reformas que irão mudar a vida dos moçambicanos, sobretudo no que diz respeito à lei fiscal, sobretudo também no que diz respeito à justiça, a concentração dos poderes do próprio Presidente da República, que haja efetivamente separação dos poderes, que é real o facto de que nenhum país pode funcionar quando a acumulação de poder que possa gerar autarquia e outras formas de ditadura, isso pode impedir naturalmente ao bom caminho para moçambicanos. Agora, nós os moçambicanos, a partir todos os partidos se comprometem, para Frelimo, Podemos, aqui todos os partidos são iguais do ponto de vista da negociação e a pretensão, a vontade política de todos é de construir um Moçambique diferente. Isso faz com que haja uma moçambicanidade mais comprometida para o futuro de Moçambique. Portanto, nós esperamos um Moçambique diferente. Daqui a 2 anos vamos começar a ver instituições diferentes, vamos começar a ver CNE diferente. A seriedade dos partidos políticos foi também exortada por Ana Rita Chitole, membro sénior da Frelimo.
Ora, se a partir deste diálogo criarem-se condições para os partidos se entenderem, há muita coisa para ser revista no contexto atual. E lembrem-se, Moçambique é um dos países que não revê a Constituição de qualquer maneira, posso assim dizer em linguagem normal. Quer dizer que é uma democracia estável, a preocupação não era de mudar as coisas, a preocupação é pôr o país a andar e a economia a crescer. Neste sentido, há muita coisa para ser alterada, sim. Dentro do nosso consenso, vamos alterar aquilo que todo o povo achar que deve ser alterado. Por exemplo? Por exemplo, na minha ótica, Conselho Constitucional. Na experiência de todos os países, é Tribunal Constitucional. Por exemplo, por que a gente não passa a ter um Tribunal Constitucional? Pode parecer pouco, porque quando é Conselho, os membros do Conselho, uma parte são eleitos pela Assembleia, representam partidos. Se for tribunal, será assim? Claro que não. O tribunal tem outros critérios. Então, estou a dar um exemplo prático que conheço. No entanto, o académico e político Edson Massing diz que tem algumas reservas, porque, segundo ele, há políticos que estão no diálogo só para ganharem protagonismo. Se for já notar, é um grupo seleto que representa a maioria. E se é um grupo seleto que representa a maioria, temos que ter a responsabilidade que, acima dos nossos interesses partidários, temos pessoas que carregamos que precisamos trazer uma solução urgente. O país esteve mergulhado nas manifestações, destruições de vários bens e serviços foram interrompidos. É preciso dizer que este diálogo político não seja simplesmente para que uns e outros consigam ter aqui uma glória possível e constar na história que eu estive dentro do diálogo político, mas sim para responder aquilo que são os anseios de todos os moçambicanos. O diálogo político nacional conta com o apoio técnico e financeiro da União Europeia e dos programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Teve lugar nesta quinta-feira um simpósio provincial da advocacia, visando, dentre vários objetivos, discutir o direito à liberdade de expressão e de manifestação no âmbito dos direitos humanos. Na ocasião, Abdul Nurdin, presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Moçambique, na cidade de Maputo, lembrou que a liberdade também implica responsabilidade. O nosso papel é garantir que a liberdade de expressão e de manifestação não sejam confundidas com desordem, mas sim reconhecidas como expressões legítimas de cidadania. Meus caros colegas, que este simpósio, na verdade, seja um espaço de reflexão e que também deve ser um ponto de partida para a ação. Que daqui saiam recomendações e compromissos capazes de fortalecer as nossas instituições, de proteger os cidadãos e consolidar o Estado de Direito Democrático. Reafirmo, em nome do Conselho Provincial da cidade de Maputo, o nosso compromisso firme e inabalável. Estaremos sempre do lado da liberdade, da justiça e da dignidade da pessoa humana. Como disse um pensador, a liberdade de expressão é o oxigênio da democracia. Que este oxigênio nunca falta em Moçambique. Por seu turno, Tera Dai, conselheira do Conselho Nacional, destacou a necessidade de fortalecimento do Estado de Direito no país. Temos de ser capazes de defender a liberdade de expressão, com vigilância permanente, denunciando qualquer tentativa de cerceamento das liberdades conquistadas com o sacrifício de muitos. Pensar diferente não é e nem pode ser crime. Disse que a beleza do arco-íris reside no simples fato de se tratar de uma paleta de cores, todas elas harmônicas, todas elas em consonância, contudo, sem que alguma destas cores pretenda ocupar o lugar da outra. Onde pensamentos diferentes ou divergentes não possam coexistir, cessa o respeito pela democracia, cessa o respeito pela falta de homogeneidade que caracteriza o nosso povo e que constitui um dos alicerces fundamentais das sociedades democráticas e pluralistas. O papel das instituições na consciencialização, promoção e proteção dos direitos humanos também foi destacado por Tera Dai. As instituições têm um papel preponderante na educação dos valores fundamentais de um povo, onde se inclui a liberdade de expressão,
do pensamento e do direito à educação e à manifestação. E o papel das instituições é de tal sorte fundamental que estes direitos, se mal usados, terão repercussões nefastas e violentas em sociedade, como as que todos vivenciamos recentemente, que se deve prevenir e acautelar, porque todo excesso é prejudicial, tanto à saúde como à mente. Quando o direito à manifestação, para além de ser... Quanto ao direito à manifestação, para além de ser constitucional, é uma arma que os cidadãos têm de demonstrar o seu desalento com a política e com as suas dificuldades da vida que enfrentam cotidianamente, devendo o Estado criar condições para que o exercício desse direito se realize num ambiente de segurança e tranquilidade pública. Por isso, sempre defendemos que a proibição de manifestações com recurso à força pública gera medo e insegurança na sociedade e nenhuma democracia deve inspirar medo. E a nossa não pode ser diferente. As temáticas que serão abordadas neste evento são atuais e devem permitir clarificar direitos, deveres e limites dos direitos em causa, mormente o direito à liberdade de expressão, à manifestação, devendo ser abordado o papel das instituições na salvaguarda dos mesmos direitos. O simpósio provincial teve como principais oradores o político Denis Tivan, o professor Dr. Adriano Novunga e a juíza Sílvia Comissário. O polêmico processo da eleição de secretário-geral de Podemos, o maior partido da oposição em Moçambique, continua a dar que falar no setor político nacional. É que na passada quarta-feira, numa entrevista exclusiva à Focus TV, Alberto Ferreira, vencedor do escrutínio a secretário-geral de Podemos, legitimado pelo tribunal através de uma providência cautelar, garantiu que renunciou ao cargo por vontade própria para dedicar-se à Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, onde é vice-presidente. Não foi a vontade própria, não há nada de especial, ninguém digitou, ninguém disse o contrário. A questão de eu ter retirado a minha candidatura foi também para permitir que o partido tenha mais escolhas, mas outras possibilidades. O partido me confia uma função que, bem analisando as funções de vice-presidente da Comissão Técnica, exige muito mais tempo para isso. Só para ver, para nos dar conta, a partir de agora vamos para a escutação a nível nacional, que posso levar lá 20 dias. E não é compatível com o secretário-geral para um partido que está a florescer, que está a nascer para firmar-se. Depois, os trabalhos que nós estamos a ter são constantes. Quer dizer que há muito trabalho diário, digamos assim, até fim de semana, e inclusive temos trabalhado ou até meia-noite, não é excesso, até 3 horas de madrugada. Para o líder do partido, Albino Forquilha, a informação dada por Ferreira não consubstancia a verdade, porque, segundo ele, renunciou ao cargo porque percebeu que estava errado, razão pela qual o processo da eleição de secretário-geral vai continuar. O Ferreira, portanto, veio dizer que já não vai poder continuar. Acho que ele compreendeu as razões, não é? Neste momento, porque o caso já estava no tribunal, nós pegamos o documento que o Ferreira fez, não é? A se retirar do processo, entregamos nosso departamento jurídico, também submeteu ao tribunal. Estamos a esperar que uma posição formal do tribunal saia para termos o entendimento de que o assunto já não está no tribunal. E aí prosseguimos com a 11ª sessão, a eleição do secretário-geral. Forquilha esclareceu ainda que neste momento o partido que dirige aguarda pela decisão do tribunal para realizar ainda este ano a segunda volta, uma vez que foi suspensa. Sempre eram 4 candidatos. Já saiu um, ficam 3. Portanto, os que ficam ainda não preenchem também os requisitos da maioria absoluta. Portanto, teremos que buscar o outro a seguir, que teve votos a seguir ao Ferreira, não é? Para poder concorrer com o outro. 2 irão concorrer sempre. Ainda este ano? Ainda este ano, sim. Como disse, depende do tribunal, como disse. Estamos à espera do tribunal. Basta o tribunal dar-nos o documento formal, então nós marcamos a sessão. Sim, vai acontecer. Fiquem tranquilos, vai acontecer. Com este desmentido, fica a ideia de que o processo da eleição de secretário-geral de Podemos ainda vai fazer correr muita água por baixo da ponte e alimentar muitos debates políticos a nível nacional, tendo em conta tratar-se do maior partido da oposição em Moçambique.
Manuel Guilherme Júnior, reitor da maior e mais antiga instituição do ensino superior em Moçambique, a Universidade Eduardo Mondlane, concedeu uma entrevista exclusiva à Focus TV, na qual abordou vários assuntos ligados ao Sistema Nacional de Educação, num pronunciamento em que se pode considerar curioso e polémico, dado o fator de questionar uma prática usada pela instituição onde ele é dirigente máximo. Manuel Guilherme Júnior começou por criticar a atual fórmula usada no acesso ao ensino superior nas instituições públicas, porque, segundo ele, a nota do exame de admissão não deveria ser determinante para avaliar o estudante. É que, em princípio, se tivéssemos vagas em todas as universidades, nem faríamos. Se eu tivesse na Universidade do Ormalhano vagas para acomodar os 25 mil estudantes, eu acomodava-os, não fazia o exame de admissão. Então não é um princípio, é que ele também, e a educação é um direito até. Quando fazemos o exame de admissão, selecionamos e deixamos alguns fora que também teriam, em princípio, direito de frequentar. Mas temos que encontrar um critério para... Então, não sou eu que decido, não sou eu que determino. É que ele, em princípio, tem condições para estar no ensino superior. Para Guilherme Júnior, o princípio de seleção, ou seja, do uso da nota de exame de admissão como critério para o acesso ao ensino superior nas instituições públicas, só é válido apenas na exiguidade de vagas. O que acontece efetivamente com o exame de admissão é para selecionar aqueles que, porque precisamente não temos vagas suficientes, queremos os melhores, dentre aqueles que concluíram o 12º ano. Em princípio, todo aquele que concluiu o 12º ano tem acesso ao ensino superior. A condição do exame de admissão só surge por causa do limite do número de vagas. E precisamente por causa disso, que muitas das vezes aqueles que não conseguem, por exemplo, na Universidade do Ormalhano, temos cerca de 25 mil candidatos, ou um pouco mais do que isso, um pouco menos, reprovam 21 mil ou 20 mil, porque não temos vagas. E digo reprovam, ponho aspas, porque estamos a selecionar. Então ele fica excluído. E repare que ele vai logo a seguir estudar numa universidade privada, sem fazer o exame de admissão. Então como é que a nota do exame de admissão é o critério para ele ser bom ou não? A pior, ele já é bom, porque concluiu o 12º ano. Tirando a exiguidade de vagas, o reitor da Universidade Eduardo Mondlane entende que todos os alunos que concluem a 12ª classe deveriam ter acesso ao ensino superior, sem que para isso tenham que passar pelo processo de exame de admissão, como acontece no ensino privado. Agora, uma outra coisa é, se não tem qualidade, então estamos a dizer que temos que melhorar o nosso ensino a nível mais baixo, secundário, primário, para que não possamos depois discutir se aquela nota que é de seleção é o critério para definir a qualidade dele. Portanto, definitivamente não é. Para se colocar fim à aparente inibição da maioria dos moçambicanos para aceder às universidades públicas, Guilherme Júnior sugere reformas profundas em todos os subsistemas do ensino em Moçambique. As infraestruturas, a melhoria da qualidade das infraestruturas, a melhoria das condições pedagógicas, a melhoria das condições, inclusivamente de comprometimento em termos de compreensão dos conteúdos a serem ensinados, mas esse é um processo e leva o seu tempo. Agora, chegamos a este nível em que nós todos discutimos se há qualidade ou não há. Se temos que repensar, se não há, temos que olhar para todos esses fenômenos que eu disse, aspectos que eu disse antes e melhorarmos para continuarmos. É verdade que a qualidade nunca se diz que já foi alcançada de forma definitiva. Ninguém um dia chegou a dizer que a qualidade está boa lá. Agora, é relativo, mas se estamos com esse sentimento de que não temos, então os aspectos que eu me referi anteriormente têm que ser melhorados. Se calhar por aí conseguimos notar melhorias que nós estamos a dizer que neste momento não existem. O pronunciamento do reitor da Universidade Eduardo Mondlane surge numa altura em que tende a crescer o número de críticos à qualidade do ensino em Moçambique. A próxima época chuvosa e ciclónica poderá apresentar um risco relativamente maior devido às grandes quantidades de precipitação que o país vai receber, tal como refere o diretor nacional dos recursos hídricos, Agostinho Vilanculos. Da análise efetuada, nós vimos que, de facto, vamos receber grandes quantidades de precipitação que podem concorrer para o aumento dos níveis de armazenamento nas nossas barragens, assim como dos escoamentos nas principais bacias hidrográficas. Sobretudo no primeiro período na região sul, temos a bacia do Maputo, depois temos a bacia do Umbiluz, em Comate, que são aquelas que nós consideramos que o risco é elevado, e na região centro temos a bacia do Savane, que é onde localiza a cidade da Beira, e também temos a bacia do Lucumbo. No segundo período, que é janeiro, fevereiro e março, esta situação vai se agravar
e porque a chuva também tende a intensificar. As previsões mostram que vamos ter chuvas acima do normal para este período. E é um período também que normalmente os solos já estão saturados, não tem capacidade de retenção e as barragens também estão completamente cheias. Só para termos uma ideia, no início desta época chuvosa, quase todas as barragens da montante na região sul, para falar das barragens da África do Sul, estamos a falar das principais barragens como do Ocops, depois Eswatini, temos Maguga, temos Minjol, que neste momento estão com cerca de 99% do nível de armazenamento. Se as barragens estão cheias, então não tem capacidade de encaixar, então qualquer chuva que cai nos países vizinhos transforma-se em escoamento e vem para o nosso país. Então, nesse segundo período, que é janeiro, fevereiro e março, nós achamos que vamos ter chuvas, vamos ter cheias de grande magnitude, classificamos de um regime alto, sobretudo na bacia do Incomate e depois também na bacia do Umbiluzi e Maputo. E esta situação também vai concorrer para a ocorrência de cheias de magnitude elevada para a bacia do Save. Depois também pode entrar em cena Buzi, Pungo e a bacia do Licungo. A situação vai afetar pelo menos 4 milhões de pessoas, das quais cerca de 600 mil vão necessitar de assistência. Além deste número, prevê-se ainda que algumas áreas de elevado potencial agrícola poderão ser afetadas pelas inundações. E também fizemos análise para o impacto da população, usando diferentes cenários. O cenário mais alto, que inclui ciclones, cheias e algumas regiões que provavelmente podemos não conseguir ter escoamento suficiente, sobretudo na região norte, achamos que são cerca de 4 milhões de pessoas que estão dentro do risco, mas desses nós achamos que 10% é que poderão precisar de fato de uma assistência, que são cerca de 400 a 600 mil pessoas. E também olhando para aquilo que é o impacto na área de abastecimento de água. E nós temos um total de cerca de 120 sistemas de abastecimento de água que também estão em risco de inundação para este período, sobretudo para janeiro, fevereiro e março. E também temos cerca de 4 mil escolas e cerca de 500 unidades sanitárias. Nós também fizemos aqui o cálculo de impactos para a agricultura. Nós estamos a pensar que cerca de 4 milhões de hectares de terras potencialmente agrícolas estão em risco e deste número também estamos a incluir cerca de 7 mil hectares na cidade de Maputo. Das zonas verdes da cidade de Maputo, nós sabemos que a verdura que nós consumimos é da setorão da cidade de Maputo. Pela intensidade da chuva, nós achamos também que pode ser afetada esta área. Os setores da saúde pública e agrícola revelam fórmulas para responder com eficácia os possíveis impactos dos eventos extremos. A detecção precoce de surtos, isso pode facilitar a redução do risco de eventos climáticos extremos. E isso o Ministério da Saúde já está a organizar, ou seja, já tem feito. Apenas precisamos de potencializar. O segundo pacote que nós temos para reduzir esse risco previsto é garantir que o pessoal, ou seja, os profissionais de saúde, sejam treinados e retreinados em matéria de resposta às emergências. O que significa que eles poderão estar mais preparados para responder, porque teremos o maior número de casos que vão acontecer neste período chuvoso quando comparado com o período de seca. Temos cenários que montamos de riscos para seca e também riscos para inundações. Face a estes cenários, já temos elaborado um pacote de recomendações agrotécnicas para os produtores, exatamente para aconselhar quando é que os produtores devem semear, quando devem iniciar as sementeiras, se devem ser atrasadas ou normais. Por exemplo, a região norte, que terá uma previsão atrasada de chuvas, estamos a aconselhar que os produtores comecem também tarde a semearem. Temos também recomendações ligadas a riscos que possam ocorrer de pragas e doenças relacionadas com a sanidade vegetal, mas também doenças que podem resultar de excesso de umidade para o gado bovino e também para outros efetivos pecuários. Então temos elaborado pacote de recomendações que, antes do lançamento da campanha, que será brevemente, neste mês de outubro, vamos disseminar este pacote de recomendações para todos os produtores, para se minimizarem riscos de eventuais irregularidades de precipitação, assim como de excesso de precipitação.
E porque as mudanças climáticas são uma realidade, o INAME trabalha para aprimorar os mecanismos de previsão, avança o climatologista Isaías Paulo. O que estamos a fazer é aprimorar as nossas maneiras de fazer a previsão, principalmente usando as novas tecnologias que estão à disposição. Como vem, regularmente o que temos feito em Moçambique é esperar a previsão da SADC para depois nós produzirmos a nossa nacional. Mas nos últimos anos nós já temos uma capacidade interna de já podemos fazer a nossa previsão sem esperar a previsão da região da SADC, que é do Sarkov. Então, a reunião do Sarkov aconteceu ontem e nós já tínhamos a nossa previsão feita desde do último dia do mês de agosto. O Fórum Nacional de Antivisão Climática é uma plataforma do diálogo que promove a disseminação da previsão climática sazonal, reforçando a resiliência nacional e apoiando a planificação nos setores hidrológico, agrícola, saúde pública, estradas, energia e gestão do risco de desastres.